Sou Ângelo Meliani, tenho 55 anos e minha profissão é restaurador de veículos utilitários, militares e civis. Bom, meu primeiro Jeep aconteceu há mais ou menos há 22 a 23 anos atrás. Eu queria um carro, não tinha carro, mas eu queria que o meu primeiro carro fosse um Jeep igual ao meu pai. O primeiro carro dele foi um Jeep. O sonho do meu pai era ter um Jeep em 1942. E aí meu pai se apaixonou pelo modelo do carro. E daí então ele foi até comprar um do Exército. E aí ele comprou esse Jeep do Exército, reformou e foi o carro da nossa família por muitos anos. E aí eu segui a linha dele também. Falei, não, eu quero também ter um Jeep também. E aí foi quando eu comprei um, depois comprei esse outro e assim foi. Ele era um Jeep civil na época, né? Aí depois eu transformei ele num militar. Aí ele ficou um Jeep militar. Eu gosto porque é um carro que marcou época. Era um carro 4x4, os primeiros em larga série que os americanos fizeram. É um Jeep que tem muito detalhe, muito rico em detalhes, muito bem bolado de você poder se virar com o que você precisa. Por isso que é legal ter pá, machado, a pá para desatolar, o machado é para você poder cortar uma árvore, para fazer a ponte, para você poder atravessar para o outro lado. Então os recursos que ele tem, que me fascina no carro, que nenhum outro tem. Desse que está aqui atrás, ele tem um motor GM, 4 cilindros, 151, tá? Ele tem um câmbio de 5 marchas e freio a disco nas 4 rodas, que é para mim poder usar esse carro melhor. Ele está todo reformado, tem documento de 1942. A alteração desse carro aqui, ele tem um corte na carroceria para poder pessoas maiores entrar no Jeep. Então esse aqui é um carro que está para você usar todo dia, sem ficar muito estressado, cansado. Ele é um carro que ele não é meio gastão, não é um carro econômico, e naquela época até porque os carros são muito travados, tem 2 eixos, tem reduzida, ele não é um carro assim que tenha economia de combustível. Mas é um carro que tem muita força, não deixa você na mão, reboca quando precisa, não quebra, entendeu? Então é um carro que atende os meus requisitos, né? Esse aqui é um Jeep Willys, 1945, modelo MB também, que é o modelo MB, quer dizer, militar, modelo B. Ele está comigo já está mais ou menos comigo uns 5, 6 anos. Esse carinha aqui é a mesma coisa que esse carão aqui, só que aquele, a única diferença é que ele tem um equipamento na frente, que é chamado tow bar, que você pode arrastar ele para qualquer lugar com um outro veículo. É um veículo que foi desenvolvido, essa ferramenta, né? 2 Jeeps pequenos puxam uma peça de artilharia, ou seja, um canhão que um caminhão puxa. Então eu achei muito legal essa peça e ela está no estado que eu encontrei ela, da pintura da Segunda Guerra, nunca foi pintado. Até a marcação dela ainda é original. Eu preservei ainda do jeito que eu encontrei. Então tem algumas peças desse carro que ainda são da época da guerra ainda, que não foram pintados. Ele não está sendo... Ele tem essa pintura há mais ou menos uns 30, 40 anos que tem essa pintura do carro. Mas ele sempre foi um carro inteiro. Eu simplesmente só agreguei as coisas que faltavam nele. Tipo, ele não tinha rádio, eu coloquei o rádio. Caixinha de medicamento ele não tinha, que fica atrás do painel. Recuperei todos os reloginhos. Quando ele veio, estava ruim de freio, não tinha freio. Fiz todo o freio dele, tirei todos os vazamentos de câmbio, coloquei essa peça na frente, que é o tow bar. Aquele vaso de expansão que tem na grade não estava funcionando, coloquei para funcionar. O chicote veio dos Estados Unidos, o meu compadre pediu para mim, né? E aí foi a última coisa que eu coloquei nele agora. O duro de um carro antigo, quando ele dá muita manutenção. Esses daqui não são carros que dão muita manutenção. Cada 2, 3 meses para, vê os óleos, vê as velas, tudo direitinho e depois continua andando. Ele não para, é muito difícil. A parte mais bonita é a que você está vendo, que é a grade, esse canto aqui com isso e a Pai Machado. Eu acho a parte mais bonita do carro é esse lado. Você vê o kit de ferramenta dele. Essa lateral do Jeep é imbatível. Essa grade com farolzinho para dentro, não tem.
a gente tinha esses carros para fazer trilha. Então eu usei ele para fazer esse tipo de coisa. Então a gente fez aqui em São Paulo, tinha um buraco do Camel, que fizeram o selecionamento do Camel, né? E aí a gente praticamente andou bastante com esses carros, com esse aqui principalmente, né? Que era um carro que a gente podia usar mais, tinha mais recursos de peças, que hoje está escasso também, né? Hoje já não tem mais tanta peça como tinha antigamente. Hoje, para me mexer no motor, eu tenho que esperar 15 a 20 dias para chegar uma peça. Se eu olha, eu já perdi as contas, quantas vezes fui para o Rio de Janeiro procurar peça no Brasil. No Rio de Janeiro teve mais porque lá foi a capital e teve mais quartel. Então, como os quartéis eles renovam a frota, e aí vai tudo para sucata, e é onde a gente vive no meio das peças. Eu já viajei muito para procurar peças, suporte do fuzil, suporte de rádio. Às vezes você está montando todo o carro e falta um suportezinho. Aí você viaja, aí uma pessoa fala, ó, tem tal lugar. Ih, já me meti cada uma. Uma vez eu me fui parar dentro do galinheiro. Eu tive que brigar com a galinha para tirar os ovos da galinha, para tirar o rádio de lá. E aí a galinha queria me pegar, foi um pega pra capar, meu. Mas eu consegui pegar o rádio. Olha, são duas peças assim que eu achei difícil para arrumar, foi a bússola, que é uma coisa que não acha muito fácil. A caixa de medicamento com o medicamento de época, isso é difícil de arrumar, chato. E o rádio com equipamento dentro que funcione. Tem muitos rádios que os botam no Jeep, mas não tem nada dentro, né? Esses que estão no Jeepinho, realmente ele tem todo o equipamento, ele funciona. Então essas são, para mim, as partes mais difíceis do carro são essas. Como eu falei para você, o Jeep, ele não sei se ele sozinho é colecionável ou se todo o material que vai nele é colecionável. Porque o mesmo Jeep civil, ele tem agrega muito equipamento nele, que é como um carro de trabalho, né? E o Jeep militar é a mesma coisa. Então, você tem umas peças que chamam atenção, são bem construídas, sabe? Caixas, rádios, equipamento de medicina, que o Jeep tem uma caixa de medicamento, essas coisas que me fascinam, essas coisas bem feitas que o carro tem, que nenhum outro carro tem, entendeu? Só é embarcado nele. Por exemplo, o extintor de incêndio, que era de latão, o descontaminador que vai na lateral para descontaminar o carro quando está em guerra química. Então tem uns negócios do Jeep e as coisas que vem nele, né? Os acessórios, outras coisas, por exemplo, barraca é uma coisa bacana, militar é bacana, cama de oficial que você quase não usa, mas é legal porque ela dobra toda, fica um pedaço desse tamanho, aí você usa, sabe? Essas coisas são bacanas.